isso aí, aqui é o professor Carlos. Hoje a aula é sobre os povos indígenas no Brasil. No nosso país, muito tempo antes de ser chamado Brasil, já era habitado por milhões de indígenas. Esses povos já tinham organizações sociais, já viviam em comunidades, em sociedade, tinham costumes, tradições, línguas diferentes, mas desses povos nós sabemos que há uma variedade de línguas, de costumes. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Povos indígenas e sua diversidade. Quando chegam os portugueses, os europeus aqui no continente americano, eles se deparam com os primeiros habitantes humanos dessa terra, né? Por achar que tinham chego à Índia, até porque essa época era a época das grandes navegações e tal, eles chamaram esses habitantes de índios, porque achavam que estava na Índia, certo? Aqui algumas imagens dos nossos indígenas, hoje já adaptados à sociedade, né? Usando shorts, morando em casas feitas de alvenaria, né? Mas mantendo os seus costumes. Esses são os nossos indígenas. Mais de 500 anos passaram, mas ainda temos grandes injustiças, não só com o roubo das terras desses indígenas, mas continuam chamando esses indígenas de índios, como se fosse uma coisa só. E nós sabemos que aqui no Brasil nós temos várias tribos e vários povos indígenas, como Yanomamis, Guaranis, Kayapós, Tupinambás, Tupiniquins, Oés, Ticunas, as Bororó, a Xaninca, Chavantes, Pataxós, entre outros. Então, o termo correto de usar é indígenas, e cada um tem um tipo de cultura, né? Não podemos considerar que sejam todos a mesma cultura, tá ok? Olha um pouquinho das crianças indígenas brincando, mantendo seus costumes, né? O artesanato e tal. Não existe só um grupo, como disse, nem tampouco uma cultura. Nós temos inúmeros povos e línguas e culturas, né? No Brasil, para estudar os indígenas que habitavam o Brasil antes da chegada desses europeus, muitos pesquisadores eles analisam o idioma desses povos, né? Comparação, semelhanças entre essas línguas indígenas que são estudadas. As principais são o Tupi e o Macro-G, tudo bem? Então, ao longo dos nossos estudos aqui, nós vamos falando um pouquinho. Para quem não sabe, a língua Tupi, né? Dos indígenas Arara, Guarani, Potiguara, Tupinambé e outros, por volta de 2000 anos atrás, certo? Seguindo os cursos dos grandes rios, vindo da Amazônia até as outras regiões do Brasil, especialmente no litoral brasileiro, né? Era a migração desse povo tupi, que era nômade e seminômade. Lembra? Nômade é aqueles que não têm a moradia fixa, e seminômade aqueles que se estabeleciam durante algum tempo naquela região, tá ok? O Macro-G já vivia em regiões mais do litoral, e quando os tupis chegaram para ocupar, entraram em guerra entre eles. Uma das atividades dos indígenas sempre foi a guerra, né? Contra seus inimigos. E quando eles começaram esses atritos, alguns deles foram para a região central do Brasil, como habitando nas regiões que a gente chama hoje de Planalto Central, né? Os Caigangue e os Xoclengue e os Chavantes, os Bororós e os Caiapós são essas tribos do que o tronco linguístico chamado Macro-G. Um pouquinho só para a gente
falar desses indígenas, tudo bem? Aí é um cacique pintado, pronto para a guerra, se necessário, né? Mantendo suas tradições. Para quem não sabe, o cacique é o líder, né? Que organiza as tribos, né? O nosso país tem uma diversidade muito grande. Temos influências desses povos que não só dos indígenas, mas primeiro os indígenas, né? Depois os europeus, né? Na presença mais forte dos portugueses. Depois nós temos os africanos que vêm como escravizados aqui, tudo bem? Olha aí, temos um pouquinho de uma obra de arte aí que retrata um pouquinho, né? Tanto da cultura expressa nas pinturas dos indígenas, nos artefatos de cerâmica, né? Nas tigelas, vasos, enfeites e outras coisas aí que vocês estão vendo. E a relação direta com a natureza. Na religião eles tinham uma ligação direta com as divindades que protegiam a floresta, a deusa da lua, a deusa do sol, entre outros aí. Muitos desses elementos estão presentes no nosso dia a dia. Você sabia disso? Vamos ver a herança, o que esses povos indígenas deixaram pra gente como herança, né? Algumas lendas, né? Alguma parte do folclore brasileiro vem da questão dos indígenas. A Iara, o Curupira, o do Boitatá são lendas indígenas. Você acredita? Olha aí o Curupira que tinha esse pezinho para trás para confundir os caçadores e vinha montado em cima de um javali para proteger a floresta. A Iara, né, na Amazônia, tal, protegendo os rios e tal, aquela coisa toda. São tudo lendas, folclore brasileiro, muito riquíssimo e maravilhoso. Vocês sabiam que muitos desses chás que a gente toma, que a mãe nos dá, ou que é recomendado, às vezes, muitas vezes pelos médicos e tal, e alguns temperos que a mãe coloca na comida, ou a avó, ou alguém da nossa família coloca na comida, são todos traduções dos nossos indígenas. Vocês sabiam disso? Olha lá, vamos ver. Olha aí, o Guaraná. É o Guaraná, aquele que o pessoal faz refrigerante. Ele é uma fruta típica das florestas equatoriais, como a floresta amazônica. Urucum. Ah, professor, o que é urucum? Urucum, lembra, sabe aquele pozinho vermelho que às vezes o pessoal usa na cozinha, que chama de coloral? Então, o urucum, quando moído as suas sementes, ele vira aquele pozinho mais conhecido como coloral. Catuaba, que também é um fruto usado hoje em dia para fazer uma bebida, mas também é usada para tratamentos e outras usado em outras receitas aí, a catuaba. O capim-cidreira, aquele chazinho quando a gente bebe, quando a gente não tá muito bem. O alecrim, coloca na comida e tal, entre outros aí, né? Tantos temperos aí que tudo herança dos nossos povos indígenas que nos ensinaram a utilizar. Nossa alimentação é tão rica. Vocês sabiam que muitos alimentos também têm origem indígena? Olha aí, a mandioca. Sim, a mandioca é aquela raiz que é usada para fazer algumas receitas, né? Tal da vaca atolada aqui no Sudeste. Entre outros, doce de mandioca. A goma da mandioca dá para fazer tapioca. Nós fazemos também a farinha de mandioca, muito boa. Quem nos ensinou a fazer essa farinha foram os indígenas. E aí o que eu falei, a tapioca tão consumida e tão conhecida no Norte e Nordeste, que hoje nós temos essa presença forte no nosso dia a dia. O milho, galera, o milho, maravilhoso milho, que em outras civilizações pré-colombianas a gente viu que eles, a lenda, segundo eles, até o homem veio da massa do milho, né? Então, quer dizer, era sagrado para os outros povos, mas muito utilizado pelos nossos indígenas. E tem
um alimento que a gente usa bastante, que a turma chama de maisena, mas na verdade é amido de milho, que é retirado do milho, que faz engrossar lá o leite e outros alimentos lá, tudo bem? Também tudo os indígenas que nos ensinaram a fazer isso e deixaram como herança, tudo bem? A batata doce, quem nunca comeu uma batata doce, uma pipoquinha, um amendoim nessa época aqui do ano, né? Julho, estaremos nas festas julinas, né? Muito utilizado nessas festas, são tudo heranças, as heranças dos nossos indígenas. Herdamos também alguns objetos. Vamos ver quais são esses objetos, estou até curioso. Tcharam! As redes, quem nunca balançou numa rede, dormiu numa rede, especialmente na região norte, nordeste tem esse costume, né? Mas aqui o pessoal do sudeste também gosta. As canoas, navegar pelos rios era necessário para a pesca. Armadilhas de caça, já que a caça é proibida no Brasil, a gente não usa muito isso. Mas a pesca a gente faz sim, tudo bem? Aquela pesca com bambu, né? Claro que os indígenas também pescavam com arco e flecha. A gente não costuma fazer isso mais, é um costume também. O que mais será que eles deixaram pra gente, hein, galera? Nós aprendemos também a fazer utensílios de cerâmica, de vime, palha e fabricar a farinha. Os barros, olha aí as cerâmicas, olha aí alguns tipos de palhas e outras coisas, ó. Tudo feitas a partir da herança desse povo indígena, deixou pra gente, tudo bem? Assim como o povo da região amazônica, o povo marajoara, que né, habitava lá bem na foz do rio Amazonas. Eles conheciam a técnica de manejo das águas e também faziam artefatos de cerâmica, como urnas funerárias, tigelas, vasos, né, enfeites corporais, né? Então, alguns exemplos aí, tá? Aprendemos também alguns hábitos. Como hábitos? Se você tomar banho todos os dias, pesca, e até mesmo o parto, né, que hoje conhecemos, são tudo isso, né, parte dos nossos costumes hoje, parte da herança deixada pelos nossos indígenas, tá ok? Olha que interessante, hein? Algumas dessas são das muitas influências, ainda tem outras influências, né, culturais dos indígenas que estão presentes na nossa sociedade, né? Mas temos muito que aprender com esses primeiros e tão importantes habitantes do nosso continente. Muito, muito, muito. Os indígenas não agredem suas crianças, tratam-nas com carinho e muito pelo exemplo deles. Eles são guerreiros bons e tal, então elas aprendem pelo exemplo. Eles respeitam também, não só as crianças, olha, as crianças são respeitadas, muito bem cuidadas, mas também os indígenas respeitam e cuidam das pessoas mais velhas. Por quê? Lembra que a gente estava falando sobre exemplo? Elas são exemplos e que e as histórias que elas contam então são inspirações para que essas crianças cresçam e virem grandes guerreiros, pessoas importantes na tribo, e levem a tradição, que não deixa morrer a tradição indígena, muito importante no nosso país. Esse aqui é um pajé também, que é o líder religioso, né, que tinha como importância, que é como se fosse um sacerdote da tribo, né? Que conhece todos os rituais e recebe mensagem dos deuses, vamos dizer assim, né? Os velhos também seriam, alguns são caciques, como disse, chefe das tribos. Nas tribos indígenas não há classe social. Todo mundo é tratado da mesma maneira. Quando alguns saem para caçar e outros não podem sair para caçar, o alimento que é trazido é dividido
entre todos. Então não é só de alguns, é de todos. Então o que é de um é de todos. Muito importante isso, a divisão igual de alimentos entre eles. Olha lá, uma foto aí para ilustrar esta fala. Os indígenas respeitam a natureza. Será que nós temos respeitado a natureza? Não poluem, não ameaçam os animais, não destroem os rios, não desmatam, pois sabem a importância da natureza para a vida de seu povo. Ou seja, lembra que eu falei que eles eram nômades, seminômades? Alguns seminômades ficavam em uma região de determinado tempo. Quando eles viam que eles estavam levando os recursos, vamos dizer assim, a um desgaste e tal, eles mudavam e migravam para outros lugares, para aquele lugar não ficasse pobre de recursos ou para que a natureza se reconstruísse durante o tempo. Então, isso demonstra um grande respeito pela natureza. Ok? Olha aí mais um pouquinho deles, em contato com a natureza, os bichos, né? A plena, vamos dizer assim, uma plena harmonia com os bichos e tal, certo? Essa aqui é as fotos da visita a Porto Seguro, né? Porto Segura, tá? Porto Seguro e Santa Cruz Cabralha. Aqui nós temos a primeira cruz, né? A primeira cruz, onde foi o primeiro rezada a primeira missa no Brasil, né? Com a presença dos índios pataxós. Essa aqui, vocês podem ver a foto onde está o professor, que à direita nós temos edificações já nós temos as edificações de cerâmica, ao lado uma oca aí, né? Ainda um exemplo de uma oca que ainda é usada por algum deles. E lá eu encontrei também um museu indígena. Não pude tirar foto de dentro do museu, mas tirei uma foto do lado de fora para trazer a vocês. Onde tem vários utensílios e outras coisas da cultura indígena, trazendo pra gente um pouquinho do que foi, do que é a vida deles e tal. Meu agradecimento todo especial à professora Regina Helena, que cedeu esse slide pra gente fazer esta aula, tudo bem? Um abraço, um beijo, até a próxima, se Deus quiser.